Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à continuação do programa de lançamento do Ônio. E hoje eu queria falar de prosperidade, de lei de atração, mas eu não quero falar de alguma coisa que simplesmente seja aleatória. Eu gostaria de falar da sua dor, da sua vida. Eu queria fazer algo que fosse realmente, que tocasse você. Eu não queria fazer uma coisa muito bonita, mas que não fizesse sentido para você. Então, deixa eu começar te pedindo uma coisa, por gentileza, para a gente construir juntos o que nós vamos falar aqui hoje. Porque eu tenho muita coisa para falar e eu preciso dar um foco. Eu quero escolher isso junto com você. Por isso, eu queria que você colocasse aqui, agora, por favor, qual é sua maior frustração? Qual é a sua maior dor? Se você pudesse resolver isso, o que você faria? Onde é que você se sabota? Eu quero saber se o seu problema é com dinheiro, se é o dinheiro que nunca para na conta, se você não consegue, sua maior frustração é você não conseguir ganhar o que você precisa, é você não conseguir se impor diante das pessoas, é você ter medo de enfrentar situações, é se acovardar na hora de começar um rumo novo. Qual é o seu grande problema, sua maior dor? Por favor, coloque aqui, porque enquanto você coloca aqui, eh, a gente vai começar a conversar, mas eu vou estar atento aqui, por isso que eu coloquei o computador bem na minha frente, porque eu quero a partir desse momento, ver o que você quer falar, o que você tem de dor. E a minha equipe vai agora, nesse momento, começar a marcar aqui, a favoritar, para me mostrar daqui a pouquinho, na hora que a gente estiver falando, tá certo? Então, tem gente aqui falando: "Medo de falar em público", medo de se expor já apareceu, né, ok. Medo de falar em público. Eu estou sendo assessorado aqui pela minha equipe quero que minha equipe já comece a marcar isso, pra gente começar a conversar. E eu quero começar falando para você que eu vim de um lugar e eu estou num lugar. O que é que eu estou querendo dizer? Para eu estar aqui falando sobre prosperidade, como atrair a vida que você quer, como ter realmente uma vida digna e decente, tem até uma coisa que já virou hoje virou piada, né. Infelizmente, nós brasileiros somos muito bons com humor, isso é muito bom, mas às vezes a gente, com o nosso humor, que é maravilhoso, a gente acaba jogando fora alguns conceitos interessantes. E é engraçado mesmo. Tem uma frase que é: "Somente quem se arrisca merece viver o extraordinário". É uma frase muito batida na área de coach, etcétera. E acaba hoje sendo divertido, sendo usado como meme. Ou seja, a pessoa se arrisca na vida, tipo, só tem R$ 2 na conta e ele sonha em ter um carro zero. Então, só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Acaba virando meme. Mas tem um fundo de verdade isso. Só que para você se arriscar, se você não está estruturado, não está sabendo o que está fazendo, arriscar é a mesma coisa que você jogar em loteria, jogar em bet, você perde todo o seu dinheiro e não consegue nada, é só risco mesmo. E você só vive pior do que você estava antes. Então isso não nos ajuda em nada. Só que eu quero dizer para você de onde foi que eu vim. Por que é que eu estou aqui com toda a segurança do mundo, dizendo: "Olha, você pode ter uma vida de paz". E eu quero que você me questione, me analise, me observe aqui, prove em tempo real. Quando eu falo que você pode viver em paz, você sente paz no que eu falo? No meu tom de voz, no meu gesto, nas minhas frases, no que eu falo? Porque quando a pessoa não é de verdade, a gente percebe. A gente olha para a pessoa e fala: tem alguma coisa ali que não está batendo". É só a gente olhar direitinho, não é verdade? Outra coisa, quando eu falo que todas as minhas metas financeiras eu realizei, será que é verdade? Quando eu digo que hoje eu tenho a vida
que eu queria ter. Você consegue enxergar isso em mim? Eu vou falar disso. Só que antes de falar disso, até para que tenha algum impacto em você, eu preciso falar para você de onde eu vim. De onde eu vim. Onde é que eu estava. Porque se eu nasci em berço de ouro, tá aqui falando sobre prosperidade é muito fácil, né? E se eu não nasci em berço de ouro? Você já sabe que eu não nasci no berço de ouro, já falei. Eu já disse que eu vim da miséria absoluta. Mas a miséria, a dor, o sofrimento, não é necessariamente a história que conta tudo, porque não é exatamente a sua origem que vai determinar quem você é. Não é. Não é. Senão, eu não seria. E aí eu vou falar uma coisa que eu nunca falei. E nunca falei isso porque eu não tenho necessidade de me exibir e não estou aqui querendo me exibir. Eu estou aqui querendo construir para você um roteiro, para você entender por que eu estou falando com tanta autoridade de dinheiro, de segurança, de paz, de prosperidade. É só por isso, ok? Então veja, se a origem de onde você veio determinasse onde você pode chegar, eu não seria a pessoa mais rica, a que mais ganhou dinheiro de todo o bairro que eu morei até hoje. Eu não seria. Eu não seria a pessoa mais próspera de todos os amigos que eu já tive na vida. Eu não seria o psicólogo e depois o terapeuta mais próspero de todos que fizeram faculdade comigo, inclusive dos meus professores. Mas quer dizer que eu tinha lá uma vida muito difícil, depois eu comecei a prosperar? Gente, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu pedir uma permissão. Eu queria ter a liberdade de chamar um ou outro palavrão aqui hoje. Eu não sou muito disso, eu sou muito comedido, tá certo? Mas eu queria, sua licença, para falar algumas palavras que às vezes vêm na garganta. E só tem peso quando a gente realmente fala a palavra certa. Então, eu vou me dar essa licença, vou pedir essa permissão a você, tá certo? Bem, tem gente aqui falando de muita coisa, estão anotando, ok, está se falando muita coisa sobre os principais dores, tá bom. Então vamos lá. A gente vai usar isso aqui para falar hoje. Mas eu quero te contar um pequeno trecho. Seguinte, se você está acompanhando as nossas lives, eu procuro falar um pouquinho só de mim a cada live, para não cansar, porque o foco não sou eu. Mas aos pouquinhos você vai me conhecendo, vai sabendo da minha história. Eu começo a minha vida numa pobreza extrema, com dificuldade, morando num barraco de 3 metros por 4, dá 12 metros quadrados, enfim, um banheiro do lado de fora, passando fome, passando todo tipo de necessidade. Eu só tinha 2 calções, um calção que eu estava vestindo, outro que estava sendo lavado. No dia de chuva, o calção que estava lá no varal não secava. Então, eu tinha que continuar vestindo pelo segundo dia consecutivo aquele calção. Por isso, eu tomava todo o cuidado do mundo para não sujar o calção. Nós, quando conseguíamos, comprávamos uma roupa por ano. Um par de roupa, uma roupa só, uma calça e uma camisa. E torcíamos para conseguir um tênis, um sapato, uma sandália, alguma coisa assim. Sempre comprado, naturalmente, no camelô, óbvio, era mais barato. Então, o que acontece é que eu cresço, estudo muito, luto muito, me dedico muito, começo a trabalhar muito, começo a ganhar dinheiro, começo a perder, começo a ganhar, começo a perder. Eu nunca entendi nada. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não tinha a menor ideia por que isso acontecia. Para mim era azar, era sorte, e eu sempre achei que Deus tinha me abandonado, eu sempre achei que eu tinha muito azar, que Deus não olhava para mim, alguma coisa acontecia, não é possível, alguma coisa de errado acontecia, porque era muita gangorra. Só que tinha períodos mais difíceis. E eu quero te falar de um período. Foi quando eu trabalhava numa empresa multinacional, eu ganhava muito bem, e veja como as coisas acontecem. A pessoa que me colocou nessa empresa foi promovido
a gerente geral. Ele era um funcionário como eu, um vendedor como eu. E aí ele foi promovido. Porque ele saiu mandando cartas anônimas, levantando falso para todos os gerentes que tinha, e a pessoal da matriz começou a confiar nele e foi demitindo e promovendo ele. E chegou um ponto que ele ficou como gerente geral. Ele era meu amigo, ele sabia dos meus critérios éticos, como era correto, como fazia as coisas corretas. Eu era um dos melhores funcionários da empresa. E aí, uma reunião com 45 representantes da empresa, ele chegou e disse: "Eu quero que a gente não financie mais o médico, não patrocine mais eventos, coisas que sejam para ele aprender. Não, eu quero que a gente compre a receita do médico. Se o médico prescrever, a gente dá dinheiro para ele, se não prescrever, se vira". Eu olhei para ele e falei: "Meu amigo, não faça isso. Isso é suborno. E se é suborno, isso pode dar uma confusão. Essa empresa é séria, ela não concorda com isso". E ele disse: "Olha, é bem clara a minha mensagem. Quem está comigo, está comigo". Eu peguei o telefone, liguei para casa, eu era casado, e falei para a mãe da minha filha: "Olha, eu vou ser demitido". Dito e certo. Essa pessoa passou 3 meses tentando me demitir, até que ele conseguiu. Claro, eu era uma figura que ele não queria na empresa, porque ele queria apresentar resultado de todo jeito, mesmo que fosse antiético. Pois bem, eu peguei todo o dinheiro e fui construir a minha casa. Eu não tinha casa própria. Não deu para terminar a casa. Eu fui trabalhar numa outra empresa, ganhando 10% do meu salário anterior. Olha a gangorra financeira. E pá, caí. Nesse período, eu passei 3 anos ganhando esse salário, ganhando 10% do que eu ganhava no emprego anterior. O que que aconteceu? Com todas as cobranças, dificuldades, comecei a ver minha filha passando fome, a mãe da minha filha passando fome, eu passando fome. A situação foi ficando cada vez mais difícil. Era desesperadora a minha situação. O dinheiro não dava para custear o básico. Eu lutava muito, 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 muito. E aí, teve um dia, e nesse período eu já comecei a entrar em depressão. Foi meu segundo episódio de depressão. Por quê? Como a gente explica, depressão é excesso de pressão, é excesso de frustração, de dor, de abandono, de sofrimento acumulado. Olha para a sua vida. Você tem dor, sofrimento, frustração, traição acumuladas que você teve que suportar e viver e carregar e aguentar e seguir a vida? Eu tinha. E eu comecei então a seguir a minha vida do jeito que eu podia. Chegou um ponto em que, como eu pegava 4 ônibus, 2 para ir para o trabalho, 2 para voltar, eu resolvi vender o vale transporte, que antes era de papel. E eu vendia para um camelô e ele cobrava 70% do valor. Se a passagem era R$1, ele me dava 70 centavos. Eu pegava esse dinheiro para dar para a mãe da minha filha comprar pão, era, para elas terem o que comer pela manhã. Isso. Eu também tomava café quando dava e ia para o trabalho, andando, metade do caminho eu ia andando. Eu ia andando porque eu aproveitava para chorar, porque eu estava literalmente na merda. Eu não conseguia nada, eu não conseguia nada que desse para eu prosperar, eu não conseguia nada que conseguisse me fazer sair dali. O dinheiro não dava, eu não conseguia dinheiro. Todo tipo de sofrimento eu passei. Determinado dia, eu consegui fazer um site extra, um site de internet para uma loja. Tinha o meu trabalho e ficava tentando arranjar trabalho extra. E aí, eu tinha conseguido um adiantamento desse rapaz, e o site estava na metade.
Era um sistema meio grande. Só que chegou um dia que a gente não tinha o que comer. Zero. Nada, 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 nada. Na geladeira só tinha um pote seco de margarina, um resto de margarina, seco praticamente, e água. Eu tinha que chegar em casa com dinheiro. Minha filha estava aflita, minha filha tinha 7 para 8 anos. A mãe dela, a mãe da minha filha estava desesperada. Nessa época, esses 3 anos eu passei sem almoçar. Como é que eu passei sem almoçar? Eu ia para a empresa e quando era 10h30 da manhã, eu dava um jeito de sair do meu setor e passar no departamento de treinamento. Por quê? No corredor, eles deixavam os restos de coffee break quando tinha treinamento. O treinamento era nas salas e o coffee break era no corredor. Quando eles terminavam o coffee break, eles entravam. O corredor ficava vazio. E eu ia lá para pegar resto de Fanta, resto de Coca-Cola, resto de Guaraná. Coca-Cola nunca sobrava. Era Fanta e Guaraná Antártica. Não sobrava coxinha. Sobrava bolo, sobrava alguns risoles que ninguém gostava. E eu comia o máximo que eu podia, porque aquilo, às vezes, era o meu café da manhã e provavelmente ia ser o meu almoço. Às 4 da tarde eu fazia a mesma coisa. Pegar resto de coffee break. Durante 3 anos, eu me alimentei de restos de coffee break da empresa que eu trabalhava. Foi daí que eu vim. Nesse dia especial, eu tinha que chegar em casa com dinheiro. Então, eu saí andando e fui até a empresa. Essa empresa que havia contratado os meus serviços para fazer um site. E eu cheguei lá e esperei o dono chegar, que ele chegava mais tarde. Já eram as 8 horas da noite, eu com fome, angustiado, porque em casa todo mundo estava com fome. Quando ele chegou, eu me humilhei e implorei, por tudo quanto fosse sagrado, que ele me desse mais um alimento, porque minha família estava com fome. Ele olhou para mim e falou: "Não posso fazer nada por você. Se eu pagar para você, quem me garante que você termina o site? Termina o site que eu pago você". Estava na metade. Eu voltei para casa, 3 quilômetros aproximadamente, andando e tendo convulsões, em desespero. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, tinha 2 pessoas ali com os olhos esfomeados, olhando. E eu baixei a cabeça, e eu me senti o sujeito mais fracassado do mundo, o homem mais derrotado do mundo. Eu não conseguia dar de comer à minha filha. A mãe da minha filha baixou a cabeça e começou a chorar. Foi lá para dentro e catou um resto de inhame. Não sei se você conhece, inhame é um tubérculo feito uma batata. E ela pegou um pedaço que estava preto já, e ela cortou fora, e sobrou uma rodela fininha de inhame. Ela botou dentro da panela com água e sal e cozinhou. Rapidamente, em 5 minutos estava pronto, que era uma rodela fininha. Ela pegou, botou num prato, amassou e botou tudo aquilo dentro daquele pote seco de margarina e mexeu para poder pegar o resto da margarina do pote. Botou no prato para minha filha comer. Aquela era a única refeição daquela casa. A minha filha começou a andar em direção à sala. E quando ela estava andando em direção à sala, ela tropeçou. O que eu não contei é que nós tínhamos um cachorro.
O cachorro também estava com fome, mas a gente tinha conseguido um pouco de ração com uma vizinha para dar para ele. Só que o cachorro solta pelo. A sala tinha sido varrida e na hora que eu cheguei, a mãe da minha filha interrompeu a varredura da sala e deixou aquele monte de pelos ali. E foi ver se eu tinha conseguido comida. Quando a minha filha saiu da cozinha e foi para a sala, ela tropeçou e o prato caiu, virado para baixo, em cima do monte de pelos do cachorro. Nesse momento, a minha filha olhou para mim e ela deu um grito de dor, de desespero, de fome. Eu posso lhe dizer com toda a certeza do mundo. Essa foi a maior dor que eu já senti na minha vida. Foi como se uma espada tivesse entrando no meu peito. O sentimento de impotência, de você não poder proteger quem você ama, te dá a sensação de que você não é homem, de que você não tem decência, que você nem merece viver, inclusive, que era o meu sentimento. Eu não servia para nada. Minha autoestima era um lixo. Eu não conseguia ver perspectiva em nada. Eu só chorava. Eu não digo isso que é para comover você. Eu digo isso para te dizer. Eu tenho autoridade construída na dor para te falar. Não há culpados na minha vida e na sua vida. Não adianta a gente procurar responsabilizar terceiros como Deus, o diabo, Satanás. Não adianta. Somos nós os responsáveis. Toda dor que eu passei, eu fui o responsável. O que eu estou querendo que você faça, de verdade, é fazer parte da escola da vida real. Sabe por quê? Porque aqui você entende o que é autorresponsabilidade. Quando você conseguir entender que você é o responsável pela sua vida, desculpa a expressão, mas esta porra vai doer pra cacete. Vai doer muito. Só que vai doer como nunca. Para não doer nunca mais. É uma frase que a gente usa, inclusive, na terapia da TRG. Porque a gente vai te mostrar de onde vem essa responsabilidade. Você vai entender que, na realidade, é você que constrói a sua realidade. É você que vibra numa frequência que você atrai tudo isso. Da mesma forma que eu atraía a oscilação financeira e a miséria, e hoje eu entendo claramente. Nós explicamos por A mais B e eu sempre pergunto: faz sentido para você? E até hoje ninguém nunca me disse: "Não, professor, não faz sentido". Pelo contrário, todo mundo diz: "Faz, faz todo sentido". Agora eu consigo enxergar por que é que a minha vida é desse jeito. Por que é que todo relacionamento meu tá em merda. Agora eu entendo por que que eu acabo com o meu dinheiro todo. Eu agora eu entendo por que nada funciona na minha vida. Isso tá fazendo sentido para você? Tá tocando você isso? Tem alguém dizendo que sim, faz muito sentido. Tem mais gente fazendo que faz sentido. Pura verdade. Sim, exatamente isso. Agora eu quero saber quais são as perguntas. Vamos lá. Eu tenho medo de me impor. Não sei o que acontece comigo, meu problema é financeiro. O dinheiro não vem o suficiente. Tá, Ana Maria. Beleza, Ana Maria Barbosa. Medo de falar em público. Dinheiro. Minha dor é não ganhar com o que preciso para honrar minhas dívidas. Uhum, tá. Com certeza, din-din. É. Din-din é dinheiro, né, Chico? Minha maior dor, frustração é financeiramente, relacionamento, medo de algo novo. Isso é ansiedade, Silvânia. Isso é muita ansiedade, porque todo mundo que tem ansiedade tem medo do novo.
E você precisa saber o que é isso. No Ônio, na escola da vida real, as primeiras aulas são para você entender o que é padrão e o que é transtorno. Para você não ficar navegando o tempo todo cega, a vida inteira, passar a vida inteira com isso, com medo de algo novo e não saber por quê. Nossa, eu tenho medo de algo novo. Você e cerca de 2 bilhões de pessoas no planeta. Sabe por quê? Porque isso é transtorno de ansiedade. Quer saber mais? No Ônio eu te explico tudo detalhadamente. Medo de relacionamento. Isso é um padrão de comportamento que a gente fala muito no Ônio. Medo, dinheiro que ganho muito, mas gasto tudo. Ok, isso é falta de merecimento. Se você não merece, se você acha que não merece, como você vai reter o seu dinheiro? Como é que você vai ter mais dinheiro do que você acha que merece? Se você acha que não merece, como é que você vai ter mais? Faz sentido eu perguntar isso? Faz sentido? Na minha vida amorosa, autodefesa. E na vida financeira, hoje ganhando a metade do salário, sendo que sou boa profissional. Autossabotagem, medo de sucesso, alguma mensagem de que prosperar é perigoso. A gente vai falar disso já já. Medo de falar em público, nossa, muita gente com medo de falar em público. Minha frustração é ter trabalhado sempre, já estar com 60 anos, não ter me realizado, apesar de ter me esforçado. Tem um programa rodando que não deixou você se realizar. O dinheiro nunca sobra, estou sempre com situação difícil, sempre pegando emprestado, sempre tendo que recorrer a alguém, sempre em situação de penúria. Meu maior problema é sempre começar e nunca terminar. Na maioria das vezes não concluo os projetos. No início é uma euforia só, porém logo as coisas murcham. Célia, eu gravei algumas aulas dentro do Ônibus falando justamente sobre essas pessoas como você. Você vai se enxergar tanto lá dentro que você não tem noção. Você vai entender o porquê disso detalhadamente e vai poder trabalhar isso para resolver. Miguel, não Costa, não é uma mulher, então deve ser outra pessoa. Sou excelente para administrar tudo do outro e não consigo nada para mim. Não me acho. É interessante, né? Que padrão de comportamento. A sua habilidade você usa para servir. Mas como você não tem uma sensação de merecimento, de verdade, você não vai ter para você. E a pergunta é: o que foi que aconteceu na sua vida que te trouxe uma mensagem de que você é menos do que as pessoas ao redor? O que que foi que te fizeram acreditar que você era uma pessoa que não era tão boa quanto os outros? O que foi que te disse que você tinha que estar sempre um degrau abaixo dos outros? Porque isso foi o que programou o teu software emocional. E esse software não para de rodar o tempo inteiro. Está aí com você agora, inclusive, falando comigo. E você pode passar 100 anos vivendo assim, reclamando, achando ruim, tentando lutar, mudando, se esforçando e não consegue. Sabe por quê? Porque o software que controla tudo em você, sua maneira de pensar, está o tempo todo protegendo você. É, protegendo. Levando você para um lugar seguro. Porque tem alguma coisa lá dentro que entendeu que você não pode brilhar, você não pode ter. Se você tiver alguma coisa de ruim vai acontecer. Eu lembro lá nas aulas, eu explico uma das coisas, por exemplo, de uma pessoa que ele não conseguia ganhar mais do que um valor X. Ele era empresário e toda vez que a empresa dele estava começando a ganhar mais, ele começava a ficar mal, angustiado, desesperado, nervoso, tinha insônia, ficava doente. Quando as coisas davam errado, ele se sentia aliviado. Até o momento que ele entendeu que aquilo ali estava errado. Porque até então ele estava achando que era até normal, até que ele entendeu que não fazia sentido. Quando a gente começou a conversar, a primeira pergunta que eu fiz foi: "Teve um momento da sua vida que você cresceu financeiramente, sua família, e que alguma coisa deu errado e machucou muito você?" Ele olhou pra minha cara assim e falou: "Nossa senhora".
como você, pela primeira vez conversando comigo, faz essa pergunta? Sendo que eu já fui para todo tipo de coach, de médico, de psiquiatra, de psicólogo, e ninguém nunca disse que o que tem de errado comigo. E você já fez a pergunta que faz todo sentido. Eu falei: "O que aconteceu?" Ele disse: "Olha, a gente sempre foi não era pobre de passar necessidade, uma vida decente, digna ali, nada demais, até que o meu pai começou um negócio, abriu um negocinho, uma lojinha, e aí a loja começou a dar dinheiro, começou a vender coisa, a gente começou a prosperar, começou a ganhar dinheiro. E o que aconteceu? Quando a gente começou a ganhar dinheiro, meu pai comprou um carro novo, a gente mudou de casa, a gente até fez uma viagem pra Europa, inclusive. Nossa, foi maravilhoso quando a gente prosperou. Mas aí meu pai se encantou com dinheiro, se viciou em garotas de programa. Ele contratava quase que uma garota de programa por dia. A cada 2, 3 dias tinha garota de programa. Elas começaram a ligar lá para casa, começaram a chantagear meu pai, a agredir minha mãe, a vida da gente virou um inferno. Meu pai brigava com todo mundo, só via brigando comigo, com a minha irmã, com a minha mãe. Nosso lar virou um inferno, até que ele simplesmente desapareceu, foi embora, disse que ia ver a vida dele e deixou a gente na miséria absoluta. Aí eu falei: "Agora tá explicado. O seu software emocional registrou que ganhar dinheiro é perigoso. Por quê? Quando vocês ganharam dinheiro, o que aconteceu? Briga, confusão, sofrimento, humilhação, abandono e miséria. Então, meu amigo, toda vez que você está ganhando dinheiro, o seu software emocional ele liga o sistema de alerta. Deixa você angustiado, nervoso, com medo, porque alguma coisa muito ruim vai acontecer. Por isso que você faz de tudo para não ter esse dinheiro. Faz sentido para você? Gente, você que está me ouvindo agora, faz sentido para vocês que eu acabei de falar? Só diz se faz sentido ou não. Tem gente falando que o som tá frio. Gente, só me diz, faz sentido isso que eu acabei de falar? Isso explica o que na sua vida? Qual o sentido que isso explica? O que qual é a ficha que cai nesse momento quando eu te digo: "Olha que uma pessoa, eu nunca ganhei e meu marido deu uma poupança boa pra mim, 43 anos de casado". Por quê? Porque você nunca se colocou numa posição de merecimento. Mas faz sentido, gente, ou não? Faz todo sentido. Sim, faz todo sentido. Esse é o ponto. E essa é a lógica. Agora me diz uma coisa, você passou a vida inteira, até hoje, sem saber disso, não é verdade? Passou a vida inteira lutando, se sabotando, sem conseguir as coisas. E em uma live, você descobre isso. Agora imagina o que é que eu tenho para você lá dentro, no olho, na escola da vida real. Porque lá, a gente busca mapear todos os ângulos da sua vida. Problema no relacionamento, pessoas ciumentas, pessoas inseguras, pessoas que não conseguem ser respeitadas pelo namorado, pelo marido, pelo esposo, pela esposa. Veja que são sutilezas do comportamento, porque pode ser que você tenha uma coisa e não tenha outra, não é verdade? Você tem uma coisa e não tem outra, não. A minha mulher, o meu marido me respeita. Ah, mas em relação a dinheiro, realmente, eu não consigo ganhar dinheiro. O dinheiro que eu tenho, eu gasto. A gente procura cobrir todas as áreas da sua vida, para que você possa entender onde está o problema e o melhor, porque entender é como eu sempre digo, você saber que você está com câncer é muito bom, porque você sabe o que está acontecendo com você. Mas isso resolve? Você vai ficar curado magicamente porque você está sabendo que está com câncer? Não, óbvio que não. É por isso que eu sou tão indignado com os modelos de terapia que tem por aí, que você fica falando, 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 e aí você descobre: "Ah, eu descobri que o problema foi uma coisa que minha mãe me disse no passado", ou é porque minha mãe era narcisista, e aí ela destruiu a minha autoestima, e hoje eu me saboto, porque
eu dentro de mim tem um registro de que eu sou um bosta. Tá, mas e resolveu como? Não resolve. A pessoa fica somente sabendo, descobre. Aí eu descobri onde foi. Tá, e aí? Isso me deixa indignado. Porque você descobriu que está com um problema, mas ninguém tem solução para resolver. É por isso que no Onion a gente não gosta de blá blá blá. Por quê? Eu sei o que é doer. Eu sei o que é você se sentir um bosta. Eu sei o que é você se sentir um homem derrotado, uma pessoa sem prosperidade. Eu lutava, trabalhava, fazia tudo o que eu podia, inclusive chorava de dor. E não tinha saída. Ninguém vinha me ensinar e explicar o que estava acontecendo. É por isso que eu criei o ONI, a Escola da Vida Real, para te explicar o que está acontecendo na sua vida. E não só isso, que é a parte que me deixava indignado, é ajudar você a resolver. Porque lá dentro nós temos a varredura de padrões. E eu te dou. Depois que você entende tudo, você entra numa fase em que você vai aprender a identificar 37 tipos de padrões de comportamento. 37 tipos. E lá você vai descobrir o bondoso que se ferra. Desculpa a expressão, gente. Que se ferra. É o bondoso para todo mundo, mas ele se ferra. Você vai descobrir pessoas que é o prestativo frustrado. Você vai descobrir pessoas que lutam para todo mundo crescer, mas ele passa necessidade ou passa dificuldade. Você vai entender vários padrões de comportamento, e cada padrão de comportamento, eu faço em média 7 perguntas para você despertar, entender e levar esse material para reestruturar e se livrar de uma vez por todas desse padrão de comportamento. É isso. Tem gente que diz: olha, eu falo com Deus, quero construir a minha casa, faço tanto plano, não sai do papel. Lina, percebe uma coisa. Enquanto você sonha aqui, é preciso que haja uma congruência. Isso aqui tem que estar alinhado com isso aqui. Porque aqui você sonha, mas aqui você sente. E é aqui que você sente que você merece ou que você não merece. Quando você tem um passado que o tempo todo foi te ensinando de que você não merece, que outra pessoa merece mais que você, que os outros merecem mais, que você não é uma pessoa que vai prosperar, que isso não é para pessoas como você. Você acaba sentindo que você não merece. Por mais que você fale com Deus, ou quem for, não vai vir. Porque o que vem é o que você sente. É o que está aqui. E o sentimento real é o que você é o que você vibra. A sua frequência, o que você atrai, não é o que você quer aqui, é o que você sente aqui. Faz sentido para você? É isso. Olha que pacote completo. Leda, medo de falar em público, sofro com escassez de dinheiro e carências afetivas. O que tem de falta de merecimento, o que tem de aprendizado. Uma pessoa que nasceu num lar em que nunca viu o pai abraçar, beijar ou ser carinhoso com a mãe. O que é que essa criança aprendeu? Que relacionamento não tem nada a ver com afeto nem com carinho. Não é verdade? Eu lembro de um caso de um rapaz que ele era viciado em sexo. Olha que interessante. Todo o dinheiro dele era para sexo. Seja para assinar sites de pornografia, seja para ir para contratar garotas de programa, tudo dele girava em sexo. E ele era uma pessoa extremamente carinhosa, amorosa. Não tinha namorada. Não conseguia ninguém que
preenchesse ele. Todo relacionamento dele acabava rápido. E ele sofria muito com isso. E aí eu comecei a explicar para ele que toda emoção tem lógica. E todo padrão de comportamento tem uma origem e tem uma função. Quando eu expliquei isso para ele, comecei a dar alguns exemplos, ele começou a ligar as coisas e falou: "Caramba, eu acho que faz sentido para mim". Por quê? Eu sofro muito, eu sou muito carinhoso, eu sinto muito falta de carinho, de afeto, mas eu só me ligo em sexo. E aí eu me lembro da minha família. Na minha casa, o meu pai nunca vi meu pai beijar minha mãe nem ser carinhoso, nunca vi ele trocar um gesto de carinho com a minha mãe. Ele era muito seco, muito duro, era um ex-militar, durão. Uma vez eu estava chorando, ele deu um berro em mim e falou: "Seu imbecil, tá pensando o quê? Homem não chora. Pare com isso, não me envergonhe". Mas não adiantou, porque eu sinto muito falta de afeto, que eu não tive a vida inteira. Eu falei: "Tá, mas o que é que isso tem a ver com sexo? Essa compulsão por sexo que você tem?". Aí ele falou: "É que a nossa casa era uma casa de madeira. Então, eu nunca vi meu pai e minha mãe serem carinhosos. Mas todas as vezes que eles estavam tendo relações sexuais, a gente ouvia, porque a parede não isolava. Então eu cresci ouvindo minha mãe ter relação sexual com meu pai, e ela tendo muito prazer, porque ela fazia muito barulho, gemia muito. Então, faz sentido dizer que eu entendi que relacionamento é sexo?". Eu falei: "Faz todo sentido. Porque tudo que você viu no relacionamento da sua família foi sexo, então todo o afeto do mundo estava ali na cama, e é o que você busca o tempo todo". Ele ficou olhando pra mim com a cara de que tinha descoberto a pólvora. Olha, mas isso não resolveu. É bonito, é fofo, maravilhoso, ele descobriu, mas não resolveu. O que é que eu sugeri pra ele? O ônio, pra que ele fizesse a varredura de padrões. Por quê? Porque não tinha só isso, não era só isso. Era o fato dele não ter um pai que o respeitava, era um monte de mensagens que ele foi recebendo ao longo da vida e que ele trazia com ele. Ele precisava reprocessar, reestruturar tudo isso. Faz sentido pra você, gente, o que eu tô falando aqui? Isso aqui tá te ajudando a entender o tamanho do teu problema? Se tá fazendo sentido, por favor, coloca aqui. Você tá entendendo o tamanho do seu problema? Coloca: "Estou entendendo o tamanho do meu problema", por favor. Eu quero entender se você tá entendendo. Faz muito sentido. Ótimo. A própria Lina tá falando aqui que faz muito sentido. Gente, já que eu dei esse sacode agora em você, eu fiz você acordar com isso, eu tenho certeza que eu fiz você acordar com isso. Então, aí tem gente que fala a Lina tá falando: "Mas é conteúdo na minha cabeça". Ótimo, isso é muito bom. É, veja, ela colocou aqui: "Mas é muito conteúdo na minha cabeça, pra minha cabeça". Por isso que o Onion é uma escola da vida real, não um programa comprimido no final de semana pra você sair com a cabeça doida, não. Sabe como é que eu projetei? Eu cuidei dos mínimos detalhes, porque eu fiz isso pra mim, eu queria algo que funcionasse pra mim, como se eu estivesse construindo pra mim mesmo. Então o que é que eu fiz? Cada aula tem entre 10 e no máximo 15 minutos, ponto. E a minha sugestão é que você assista uma aula por dia. "Ah, mas eu tô com pressa". Calma aí, cara pau. Você passou a vida inteira tomando porrada na vida. Não adianta fazer as coisas com pressa e fazer mal feito. Uma aula por dia. "Ah, eu quero assistir 2". Você consegue? Tá tudo bem. Você entende? Tá tudo bem. Não tem nada contra. Mas funciona muito bem você fazendo uma aula por dia. Aí você entende o que é compulsão à repetição.
uma aula só falando disso, explicando vários exemplos. Aí você fala: "Caramba, agora eu entendi". Aí, você vai entender depois o que é o cérebro reptiliano, que é aqui que está depositado todos os programas defeituosos da sua vida inteira, estão aqui, ó. Então, quando tem uma oportunidade de você ganhar mais dinheiro, esse sistema aqui que controla o seu corpo, ele ativa. Quando ele ativa, quem vence não é você, quem vence é ele. Mas você vai ter uma aula só para entender isso. São aulas em que eu ensino microtópicos, tudo encadeado. Uma coisa faz sentido na outra. E aí, quando você assiste a aula 2, você entende muito mais, porque a aula 1 já preparou você para a aula 2. A aula 2 já prepara você para a aula 3. E desse jeito, você começa a entender tudo de forma simples. Por isso, gente, que eu falei, é a escola da vida real. A escola da vida real. Não é escola de você gravar o que está ali, fazer uma provinha, não. Isso, inclusive, já devia ter acabado, porque a vida inteira você decora, responde, passou a prova, você não lembra mais nada, não leva para a vida nada. A escola da vida real te ensina a entender a vida, te faz acordar para que você pare de viver uma vida de escassez, em que você passa a vida inteira sem conseguir ganhar dinheiro, gastando todo o dinheiro todo mês, se sabotando, em relacionamentos podres, em relacionamento tóxico, só encontra homem cafajeste, só encontra homem que quer te bater, só encontra mulher que te trai, só encontra mulher que é cínica. A vida inteira. Você não acha que você merece uma chance de entender o que está acontecendo com a sua vida, não? Porque, caramba, a sua vida, eu pressuponho, é a coisa mais importante que você tem. Se eu chegar e falar: "Eu te dou R$ 1 bilhão, você quer?" Você vai falar: "Quero". Tá, mas para isso, em troca, eu quero a tua vida. Você fala: "De jeito nenhum. Pode ficar com o seu R$ 1 bilhão, US$ 1 bilhão. Não é verdade? É, é a coisa mais valiosa que você tem. Será que não faria sentido você investir na escola da vida real, para você entender por que que você toma a atitude, por que você faz a sabotagem que você faz, por que você comete as gafes e os erros que você comete, por que que você escolhe sempre o caminho mais difícil, por que que você acaba atraindo pessoas erradas? Será que não vale a pena? Ou você vai passar o resto da sua vida dizendo: é assim mesmo, eu nasci para sofrer. Ah, tenha santa paciência, né, gente? Tenha santa paciência. Bem, olha, tem uma pessoa aqui. Ah, que interessante. Maria de Jesus. O que me prendia não fazer nada era medo de encarar a realidade. Depois que eu fiz o curso do TRG, foi que abriu minha mente. Estou hoje aqui. Eu vou conseguir tudo que está nos meus planos. Deixa eu explicar, gente. Isso aqui é a escola da vida real, é o Onion, certo? Só que eu criei uma terapia, a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, e nós temos um curso de formação, que não é esse. Aqui você não vai aprender a ser terapeuta, não. Aqui não tem nada a ver com terapia. Lá é um curso que eu faço, que eu ofereço para as pessoas serem terapeutas da TRG. E claro, lá você faz um curso para ser terapeuta. E uma coisa que eu falo o tempo todo é congruência. Para ter congruência, você precisa, se você vai aprender uma metodologia terapêutica para ajudar a pessoa a se curar, isso tem que servir primeiro para você. Porque se não servir para você, você só vai oferecer para os outros, mas você está com os problemas ainda sem resolver, não tem sentido. Então, a nossa filosofia lá é a mesma daqui. Você precisa se curar. Então, lá no curso da TRG, para ser terapeuta da TRG, quando termina, você tem um espaço de estágio para alguém te atender, para você se curar dos seus problemas.
Aí você usa essa metodologia para ajudar outras pessoas a se curarem. E aí o que ela está dizendo é que ela conseguiu resolver tudo isso e vai conseguir tudo que está nos planos dela. Eu peguei a mesma filosofia, não peguei as técnicas de lá não, porque lá é terapeuta. Eu peguei a mesma filosofia e trouxe para cá. Por quê? Porque o seu psiquismo, ele funciona da mesma forma. Eu explico como funciona o psiquismo lá e dou um monte de ferramentas para a pessoa tratar os transtornos, como depressão, ansiedade, medo, de abuso sexual, pânico, essas coisas, são transtornos emocionais. Aqui a gente aprende a corrigir esses padrões de comportamentos que estão ferrando a sua vida. Faz sentido para você? Então, quando eu falo de lei da atração, eu preciso deixar uma mensagem. A mensagem que eu preciso para você é: o principal segredo da lei da atração é você atrair as coisas que você sente no seu coração. Então, quando você imagina, e eu tenho muitos exemplos do que eu atraía, de bom, de ruim eu tenho 1 milhão, você também tem. Você atrai, você faz a lei da atração o tempo todo. Porque toda vez que você atrai uma pessoa tóxica, você está usando a lei da atração. Porque o que você sente que você merece é esse tipo de pessoa. Quando você gasta todo o dinheiro, é porque você tem uma mensagem lá dentro de que você não merece ficar com dinheiro. Então você está atraindo isso automaticamente. É quando a pessoa fala, eu não acredito na lei da atração. Aí eu falo, ou é doida, ou é burra. Por quê? Porque a própria pessoa está na miséria, está na desgraça. Todo mês a mesma desgraça. Ela está atraindo o quê? Prosperidade? Não, desgraça. Só atrai desgraça. Porque ela acredita intimamente que ela merece desgraça. Então ela está atraindo. Mas é que eu não consigo atrair coisas boas. Claro, você está com um monte de mensagens aqui, ó, no seu cérebro reptiliano, te dizendo que você não merece, que dinheiro é perigoso, que dinheiro é sujo, que dinheiro não nasce em árvore, que quem ganha dinheiro ou é ladrão ou é bandido. Entende? Esses programas todos ficam rodando. Então não tem como, porque é incongruente você atrair coisa boa e usar a lei da atração para conseguir coisas boas. Porque toda vez que você pensa num carro novo, num carro zero, a mensagem que você sente é de que você não merece, que isso não é para você. Então a frequência vibratória não é do cérebro, é do coração. Então sua frequência é o que você sente. Quando você sente que você não merece, você atrai que você não merece. Se você atrai que não merece, você não vai ter um carro. Você vai ter algo que você não merece. Perdão, vai ter algo que você merece. Porque você não merece um carro zero. Então você vai atrair uma bicicleta, você vai atrair um ônibus, você vai atrair um Uber, você vai atrair um mototáxi, você vai atrair isso. Porque é o que você acredita intimamente que você merece. É compatível com a sua crença íntima sobre você mesmo. Um carro zero é incongruente. No fundo, você não acredita que merece. E é para resolver essa incongruência que a gente te explica passo a passo como isso funciona e qual o passo para resolver. Mas a escola da vida real não é só isso. É te ensinar a construir prosperidade em todas as suas áreas da vida. É começar a mostrar que existe gente que pensa de forma boa e saudável. Gente que começa a cuidar do corpo pouco a pouco. Gente, a gente não faz uma coisa para você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Não. A nossa filosofia é: vamos melhorar 1% a cada dia. E cada micro-vitória é comemorada aqui no Onion. Se você não entendeu o que é a escola da vida real, eu não sei mais o que fazer para dizer para você como isso é importante para você. Porque se faz sentido para você, se faz sentido para você olhar e dizer, não estou satisfeito com a vida que eu tenho, então faz sentido você participar do Onion e construir esse movimento comigo. Aliás, eu pergunto, só uma coisa, só me responde. Você está satisfeito com a vida que você tem hoje? Por favor, só responde isso aqui. Você está feliz com a vida que você tem hoje? Sim ou não? Só isso. Só responde sim ou não. Você está satisfeito com a vida que você tem hoje? Só responde.
Eu não estou satisfeito com a minha vida. Não, não. Responde. Eu quero, por favor, responde. Participa. Não, realmente não estou mesmo. Não, não, não. Tá. Então vamos raciocinar comigo. Você está aqui comigo. Você já assistiu várias aulas. Talvez você me conheça de Instagram, de ver outros vídeos, de outros cursos. Você sabe que eu não brinco com o que eu estou falando. Porque eu só falo do que eu sei e do que eu vivi. A minha proposta para você é muito simples. Entra no ônibus comigo. Vamos mudar a sua realidade. Você não vai ficar preso para sempre. Você entra e mês a mês, dia após dia, você vai mudando as coisas. Mas eu lhe peço uma coisa, sem pressa e sem afobação. Porque isso aqui é para reconstruir a sua vida. Com dignidade, com decência e você no controle de tudo. Porque a principal frase que a gente usa dentro do Onion é que eu me torno um antifrágil. Antifrágil é a pessoa que prospera no caos, não aquela que se assusta com tudo. A principal frase que a gente usa, o principal lema é: a minha vida foi escrita por outros. Mas hoje eu me torno o autor da minha própria obra. Entende? É assumir a responsabilidade. São diversas etapas e fases. E eu conduzo você por cada fase, uma após outra. Fazendo com que você, sem afobação, sem ansiedade ou desespero, vá modificando cada pilar estrutural da sua vida. Para que você possa verdadeiramente ter uma vida decente. Porque não faz sentido você viver uma vida inteira na merda, na infelicidade, na escassez, na pobreza. E se você quer usar a lei da atração de forma decente, não da forma que você usa, a minha sugestão, de verdade, aplique para o formulário que tem aqui. A gente vai colocar agora para você, tanto aqui nos comentários, como vai mandar lá no grupo, vai deixar fixado, vou mandar várias vezes aqui, o link do formulário. São 4 perguntas. Você entra e coloca tudo lá e a gente vai chamar você. A gente não quer que você simplesmente clique e compre, não. A gente vai chamar você. E lá vai ser pedido que você use uma palavra-chave, uma palavra que você conhece. Uma palavra, um nome de um filho, de um cachorro, uma palavra que funciona para você, que você tem alguma ligação para você. Por quê? Porque a gente vai usar essa palavra para chamar você. Porque só a gente vai ter essa palavra sua. A gente vai dizer, ó, aqui é a equipe do professor Jair. Você usou essa palavra-chave, aí você fala, realmente é essa pessoa. Para nenhum golpista estar dando golpe em você, tá certo? Então faça isso. A nossa equipe vai chamar você e entre no Onion. Agora, faça tudo com calma, com seriedade. É um áudio, um vídeo de 10, 15 minutos. É isso. Você vai modificando passo a passo, melhorando 1% a cada dia. Eu saí da merda, literalmente. E hoje, eu tenho dignidade para dizer: prosperidade é possível que você tenha, mas não é contando com a sorte. Para você ter prosperidade, você precisa tirar todo o lixo que entulha sua mente, que destrói suas possibilidades, que ferra com a sua vida. Limpar o terreno e reconstruir senso de dignidade dentro de você. Quando você faz isso, ninguém te segura. Ninguém te impede de crescer. Nada é limite para você. Quem está falando é um sujeito que comia resto de coffee break para sobreviver durante 3 anos. E hoje, eu posso ir para onde eu quiser, conhecer o país que eu quiser, ter o carro que eu quiser. Mas sabe o que é que mais me entusiasma? É estar aqui, dizendo para você, olha, vem ver o que eu descobri. Eu posso, você também pode. Vem mudar a tua vida também, com dignidade e decência. Essa é a minha mensagem para você. Nós vamos mandar agora para você. E eu quero muito que você esteja lá dentro comigo. E eu quero teu depoimento daqui a alguns meses.
Porque eu quero esperar, o que eu espero que você me diga é, professor, a melhor decisão da minha vida foi fazer parte da escola da vida real. Isso é tão bom que a gente está preparando, inclusive, uma coisa. Já, depois que você entrar, só para quem entrar lá, a gente vai proporcionar um link para você. Esse link você pode convidar as pessoas que você quer que entre. E você vai ganhar, inclusive, uma bonificação em dinheiro por isso. Sabe por quê? Porque ajudar as pessoas também pode ser fonte de prosperidade. E vai ser um dinheiro muito bom, inclusive. O que eu quero é que você entenda que fontes de renda aparecem quando você se prepara para elas. E eu quero dar o exemplo primeiro. Sempre sendo congruente. Essa é a minha mensagem. Eu estou aguardando você. Se você não está satisfeito com a sua vida, não está satisfeita com a sua vida, não venha culpar ninguém. Assuma a responsabilidade da decisão da sua vida. Nós estamos esperando você. Clique, aplique o formulário e vamos trabalhar juntos, porque isso requer trabalho, mas trabalho com orientação, com foco e com método, para que você saia dessa vida que, sinceramente, ninguém merece essa vida que você está levando. Estou aguardando você. Um grande abraço.